Era 24 de janeiro de 1989 quando um homem com uma aparência sedutora sentou na cadeira elétrica rumo ao seu destino final. Foram justamente essas características, combinadas com a crueldade, que acabaram resultando na cruel morte de 35 mulheres durante um período que causou pânico nos Estados Unidos. Suas últimas palavras: "Gostaria que você desse meu amor à minha família e amigos." Theodore Robert Cowell nasceu em 24 de novembro de 1946, em Burlington, Vermont, nos Estados Unidos. Filho de Eleanor Louise Cowell, Theodore nunca conheceu o pai. Em 1951, Eleanor se casou com Johnny Cooper Bundy, que adotou Ted. Eleanor e Johnny tiveram mais 4 filhos, e apesar das tentativas de incluir Ted nas atividades da família, o garoto permaneceu distante. Em entrevista aos autores Stephen G. Michaud e Hugh Ainsworth, Ted afirmou que escolheu ficar sozinho durante a juventude porque não entendia as relações interpessoais. Considerado um jovem inteligente e promissor, Ted não teve dificuldades em ingressar na faculdade após o ensino médio, em 1965. Passou um ano na Universidade de Puget Sound antes de se transferir para a Universidade de Washington. No início de 1968, abandonou a faculdade e passou a trabalhar em empregos temporários. Também se tornou militante do Partido Republicano e trabalhou como voluntário na campanha presidencial de Nelson Rockefeller. Em 1967, Bundy se envolveu com uma colega de classe da Universidade de Washington, Stephanie Brooks. Cerca de um ano depois, a garota encerrou o relacionamento devido à imaturidade e falta de ambição de Bundy, deixando-o devastado. Após a separação de Stephanie, Bundy viajou para o Colorado e, mais tarde, para Filadélfia, onde se matriculou por um semestre na Universidade Temple. Ele afirmou à advogada Polly Nelson que foi nessa época, em 1969, que tentou seu primeiro sequestro. Não há um consenso sobre quando ou onde Bundy começou a assassinar mulheres. Ele contou diferentes versões a entrevistadores, psicólogos e advogados, e se recusou a dar detalhes sobre seus primeiros crimes. Os primeiros homicídios documentados foram cometidos em 1974, quando Bundy tinha 27 anos. Bundy estuprou e assassinou mais de 35 mulheres, incluindo uma garota de 12 anos. Em sua maioria, as vítimas tinham uma aparência semelhante à de Stephanie Brooks, eram mulheres brancas com idades até 25 anos, de classe média, com longos cabelos castanhos e lisos. Ted Bundy era considerado um homem charmoso e comunicativo, que sabia convencer as pessoas de sua inocência. Essas características o ajudaram a atrair e seduzir as mulheres antes de sequestrá-las e matá-las. Em 1975, Bundy foi preso pela patrulha rodoviária de Utah. Em seu carro foram descobertos máscaras, luvas cirúrgicas, martelos e sacos de lixo. Uma busca detalhada encontrou fios de cabelos, impressões digitais e evidências sanguíneas de mulheres que haviam sido assassinadas. No intervalo de uma audiência preliminar, em 1977, na cidade de Aspen, Bundy foi autorizado a retirar as algemas para consultar livros de direito. Ele aproveitou a oportunidade para saltar do segundo andar e correr em direção às montanhas. Depois de vagar durante 6 dias, roubou um carro e voltou para a cidade, onde foi reconhecido e preso novamente. Em 30 de dezembro de 1977, a maioria dos funcionários e dos prisioneiros não violentos estavam fora devido ao feriado do Natal. Bundy espalhou livros sobre sua cama e os cobriu com um cobertor para simular seu corpo adormecido. Em seguida, escalou até o teto e o atravessou até o quarto do carcereiro-chefe, que estava fora, e colocou suas roupas antes de sair pela porta da frente em liberdade. Depois de roubar um carro, pegar uma carona com um motorista e tomar um ônibus, Bundy foi até Denver, onde pegou um voo até Chicago. Quando os funcionários da prisão descobriram a fuga, mais de 17 horas depois, Bundy já estava em Chicago. Em 8 de janeiro, Bundy chegou a Tallahassee, na Flórida, onde alugou um quarto em uma pensão sob o codinome de Chris Hagen. Uma semana depois, de madrugada, invadiu a casa da fraternidade Chi Omega, e agrediu, violentou e assassinou 4 estudantes. Em 15 de fevereiro de 1978, Ted Bundy foi parado por um policial em Pensacola, Flórida.
Ao verificar pela placa do carro que o veículo havia sido roubado, o policial decretou voz de prisão, sem saber que se tratava do serial killer. Depois de roubar um carro, pegar uma carona com um motorista e tomar um ônibus, Bundy foi até Denver, onde pegou um voo até Chicago. Quando os funcionários da prisão descobriram a fuga, mais de 17 horas depois, Bundy já estava em Chicago. Em 8 de janeiro, Bundy chegou a Tallahassee, na Flórida, onde alugou um quarto em uma pensão sob o codinome de Chris Hagen. Uma semana depois, de madrugada, invadiu a casa da fraternidade Chi Omega, e agrediu, violentou e assassinou 4 estudantes. Em 15 de fevereiro de 1978, Ted Bundy foi parado por um policial em Pensacola, Flórida. Ao verificar pela placa do carro que o veículo havia sido roubado, o policial decretou voz de prisão, sem saber que se tratava do serial killer. Em entrevistas concedidas quando estava no corredor da morte, Bundy falou com frieza sobre como escolhia suas vítimas. "Eu não sou um animal, não sou louco e não tenho uma personalidade dupla", afirma. Se você gostou deste relato, não se esqueça de se inscrever em nosso canal, curtir e compartilhar. Tenha uma boa vida.